que é a justiça do reino? Aí já coloquei uma pequena resposta. O que é a justiça do reino? Voltar para Deus. O que é voltar para Deus? Amor e gratuidade aos pequenos. Nossas comunidades se reúnem para celebrar a fé, crendo que para nós o viver é Cristo e morrer representa o lucro. São Paulo vai falar isso, né? Aí o sentido da morte, né? Mas ninguém de nós precisa correr loucamente ao encontro da morte, a menos que permitir, né? E menos ainda permitir que ela continue ceifando vidas inocentes, que nós temos que denunciar, né? Ninguém pode. No São Paulo passado, ninguém vive para si e ninguém morre para si. Nós pertencemos ao Senhor, Jesus para o Pai, né? Então, se todos nós pertencemos ao Senhor, então São Paulo estava falando daquela dificuldade, né? Os fortes é aquelas pessoas que comiam carne oferecida aos ídolos. Os fracos ficavam apavorados. E está criticando aí os fariseus, os saduceus, né? Os sacerdotes. Hoje também, gente, o católico devoto ao Senhor Aparecido, etc., os fanáticos, né? Tem que derrubar muito, né? Fica numa coisinha de nada, fica preocupado. Sei lá, é escapular, daí vai. Tem que rezar 1000 Ave Marias, daí vai, etc, etc. Então, aprendemos a buscar o Senhor e o seu projeto de vida. Primeira leitura. Como? Diminuindo a distância que existe entre os nossos planos e o projeto de Deus. O projeto de Deus que é liberdade e vida para todos. Sobretudo para os que são considerados últimos em nossa sociedade classista, discriminadora. Você vê no Evangelho. Os empregados, né? Os trabalhadores de manhã e os últimos trabalhadores trabalharam 1 hora só, eles vão ganhar o mesmo dinheiro. Portanto, a conhecer e a praticar sempre mais a justiça do reino. Lembra? Então nós estamos na época, nesse tempo do verde, né? A justiça do reino. O que é a justiça? Né? É a igualdade para todos. Né? Ao redor de nossas igrejas e das praças de nossas cidades, existem milhares de pessoas que nos interpelam. É essa justiça que vocês aprenderam de Deus? E esse tipo de sociedade que nós, né, que vocês captaram do ensinamento mestre de Jesus, né? Jesus, o mestre da justiça, é esse tipo de sociedade que aprendeu do Evangelho? Não. A renúncia aos esquemas do mundo e a conversão aos esquemas de Deus. Diz aí, né? O que é a justiça? Deixar a terra da escravidão e voltar à terra da liberdade. Isso é um pequeno resumo da minha leitura também. Buscai o Senhor, etc., né? Invocai-o, né? Pois é. Na época do exílio da Babilônia, para sustentar a esperança de retorno à liberdade e vida própria, né? A vida da própria terra, né? O sonho deles é voltar. Mas ele também está vendo que esta volta para, né, do exílio da Babilônia, essa libertação da escravidão, foi um tempo, né, de crescimento, foi um tempo de maturidade. É interessante, né? Perceber aí, o tempo do exílio foi um tempo de angústia, sofrimento, mas também foi um tempo de amadurecimento de graça. Acontece que o fim do exílio não será resultado da conversão do povo de Deus, e sim do projeto misericordioso de Javé, que irá provocar a conversão do povo. Vai percebendo, gente, não é que o povo, né, eles estão voltando para a terra natal, a pátria, por mérito, nós somos convertidos, nós merecemos voltar a Jerusalém. Não foi porque nós merecemos.
É o projeto de Deus, é esse. Por isso que o pensamento de Deus é distante do nosso pensamento. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Então nós temos que abandonar os nossos projetos e buscar o projeto de Deus. Então, mostrar a distância que existe entre o projeto de Deus e os nossos projetos. Número 5. Israel caiu na tentação de enquadrar Deus e seu projeto dentro de esquemas humanos. Em outras palavras, o povo de Deus queria sim liberdade de vida, sim, mas só para si. E que Deus vai mostrar por meio do profeta, sobretudo através da prática de Jesus, o projeto de Deus, que é liberdade de vida para todos. E não só para o povo de Israel, não só para o católico, não é só para nós brasileiros, os mineiros. Então, a vida do ímpio, do homem perverso, funciona numa lógica de egoísmo, de orgulho, autossuficiência, violência, exploração. O esquema do ímpio gera sofrimento, infelicidade, morte. Deus só funciona numa lógica do amor, do serviço, da partilha, da doação. Os esquemas de Deus geram alegria, paz verdadeira, vida definitiva. Deus não funciona numa lógica, só numa lógica de amor, não é? Pois como que a gente pode falar que é cristão se você tem raiva, ódio de alguém? Lembra? Se você pode ser uma pessoa perversa. O povo de Deus, gente, essa lógica do ímpio, do homem perverso, não funciona. A gente tem que abraçar a lógica de Deus. O homem tem sempre tendência a construir um Deus à sua imagem, um Deus previsível, um Deus domesticado, gente, que funciona de acordo com a lógica e a mentalidade do homem. Você falar, não, hoje é domingo, eu fui à missa, estou satisfeito. Você enquadrou Deus num domingo, numa missa, em você, e ponto final. Fez pecado. Deus tem os seus próprios caminhos, diferentes dos nossos. Vocês viram aí, né? Um é distante, o céu, a terra, assim, também um pensamento de Deus, etc. Então, voltar para Deus, gente, né? Significa, né, reequacionar a vida, de modo que Deus seja. Primeiro, qual que é o primeiro mandamento? Então, é isso aí. Deus é prioridade em tudo. Lembra, Jesus foi radical. Por isso que o teu marido, a tua mulher, os teus filhos não são mais que eu. Se forem, vocês não são dignos de mim, né? Não são meus, não entro no reino dos céus. Então, a existência humana, né? Não é o dinheiro, não é o poder, não é o sucesso, não são os amigos, nem a sua família que deve ocupar o centro de você. Que vocês vão ver na segunda carta de São Paulo, vai falar exatamente isso aí. Então, para São Paulo, viver ou morrer, o importante é viver para Cristo. A morte para mim será lucro. Dá uma olhadinha no número rápido, né? Viver à altura do Evangelho, e ponto final. Como viver, como ser cristão, né? Então essa conversão, né? Buscar o Senhor, né? Então é prioridade, né? Total. Né? Tá vendo? Como é que a gente usa Deus para ganhar dinheiro, usa Deus para ter saúde, usa Deus para ter recursos, usa Deus para tudo. Refletir aí, gente, qual a imagem que nós temos de Deus, né? Sem preconceitos, sem as certezas absolutas, né? Temos que mergulhar no infinito de Deus, deixarmos-nos surpreender pela lógica e bondade do seu amor. Então não é aquilo que você quer. Então converter-se, né, é aprender que Deus não é redutível às nossas lógicas, aos nossos esquemas. A
Aprender que Deus tem o seu próprio caminho diferente de nós. Isso aos últimos. O resumo de Mateus, qual que é a frase que sintetiza Mateus? Cumprir toda a justiça. Explicar o que é o reino, o que é a justiça do reino. Deus não ama todos? Não ama todos. É para todos. Então, é a gente que merece Deus? Você faz um sacrifício, você não come carne toda sexta-feira, e aí? Tudo é. Mas se você não come carne, você vai pensar, bom, eu sou uma boa católica, né? Eu mereço, porque eu não como carne. Pois é, essa ideia que é errada, totalmente errada. Amor, nunca faz para receber alguma coisa de Deus. Lembra? Por isso que eu explicava para vocês que fazer promessa é errado. Nunca faça promessas, gente. Eu vou fazer isso para adquirir lá. Nunca mexa com isso. Estou tornando Deus comerciante, né? Deus que contabiliza a coisa boa que você fez. Deus não contabiliza nada. Levítico e Deuteronômio, né? O salário não é imposto pelo patrão. É fruto de um acordo. Ele traça nítida distinção entre a justiça da nossa sociedade e a justiça do reino. Quando eu falo de comunidade, sociedade, está isso você. A justiça do reino é comunidade. A justiça da sociedade é sociedade. A justiça das pessoas reza assim: cada qual recebe pelo que fez, sem levar em conta as necessidades de cada um, nem os motivos pelos quais as pessoas estavam desempregadas após terem perdido o seu pedaço de terra. É bom lembrar, gente, que essa palavra Jesus está se referindo ao povo da Galileia. E o povo da Galileia, né, eles perderam suas terras. Então empobreceram, porque havia muita invasão, né, dos assírios, dos babilônios, dos persas. Então foi muita gente desenraizada, né? Como hoje, aí é o latifúndio que entra na terra do povo da roça, né? Tem, por sua vez, tem este princípio: todos têm direito à vida em abundância. Lembra que Jesus falava? Eu vim para trazer vida, e a vida em abundância. Ele resmunga por causa da igualdade do tratamento que o patrão fez com os de primeira hora e os das últimas horas. Gente, isso que é grave. Eles aceitaram o dinheiro de uma moeda de prata? Aceitaram. Mas reclamaram pela igualdade que o reino de Deus faz. Quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. O projeto de Deus é diferente. Lembra minha leitura? Os pensamentos de Deus são tão diferentes dos nossos. Então devemos nos converter ao pensamento dos caminhos de Deus. E pegando aquela palavra, minha leitura lá, lembra? O mal, o caminho do ímpio, gente. O ímpio, né? Os perversos. Está aí. Esses trabalhadores da primeira hora que reclamaram. Aí estão os fariseus, criticaram Jesus, os sacerdotes, os doutores. Nós também, aqueles que trabalharam primeiro, por acaso eles perdoaram, pega o termo do domingo passado, perdoaram os últimos, ficar feliz. Não, parceiro, parabéns, vocês, o patrão é bom, não? Até vocês contratou, que maravilha, você vai levar o dinheirinho para sua esposa, seus filhos de casa, que maravilha. Não ficar contente. Jesus está, né, respondendo às críticas dos adversários que o acusavam de estar muito próximo dos pecadores, né? Lembra, samaritanos, os pecadores públicos, até o Mateus, que era pecador público, lembra? A mulher de Cananeia lá, etc. Então, esses últimos, né, que chegaram pela última hora, também são amados por Deus, receber o mesmo carinho, o mesmo perdão. Para Deus não é decisiva a hora em que você respondeu ao apelo do chamado do trabalho.